Leonardo chora ao vivo durante o programa de rádio ao falar sobre a separação de Zé Felipe e Virgínia. O que ele revelou foi tão impactante que deixou todos em choque sem palavras e sem entender o que realmente estava acontecendo. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio impactante dessa história. Amanhã seguia como tantas outras na rádio. No estúdio principal, tudo estava preparado para a entrevista especial com Leonardo. Rodrigo Alves, apresentador experiente e carismático, ajeitava os últimos detalhes com sua equipe. O clima era leve, embalado pelo bom humor típico do programa e pela expectativa da audiência por novidades do cantor. Leonardo chegou acompanhado de sua assessora, Beatriz, com um sorriso contido e olhar sereno. Típico de quem quer manter um certo anonimato mesmo sendo uma figura amplamente reconhecida. Após os cumprimentos e a passagem do som com Gustavo, o técnico de áudio, Fernando, diretor da rádio, deu o sinal. Entraram no ar. Rodrigo iniciou a entrevista com naturalidade, perguntando sobre os novos projetos musicais de Leonardo, relembrando sucessos da carreira e arrancando risos com histórias dos bastidores. O público interagia pelas redes, os ouvintes ligavam emocionados. Até que, com cuidado, Rodrigo tocou no assunto que já circulava nos bastidores da mídia: a separação de Zé Felipe e Virgínia Fonseca. Leonardo, sei que é delicado, mas muita gente está preocupada com sua família nesse momento. Você gostaria de falar algo sobre isso? O silêncio que se seguiu foi imediato e denso. Leonardo abaixou os olhos, respirou fundo e demorou alguns segundos para responder. A mudança em sua expressão foi visível, e Rodrigo, percebendo o impacto, não insistiu. Mas Leonardo ergueu o olhar e, com a voz embargada, disse apenas: "É difícil, Rodrigo, muito difícil." O estúdio mergulhou em uma tensão silenciosa. Mônica, produtora do programa, observava em alerta. Era como se, naquele instante, todos soubessem que algo muito além da música estava prestes a acontecer. A entrevista, até então comum, estava prestes a tomar um rumo inesquecível. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se buscasse forças para continuar. Rodrigo, respeitosamente, aguardou. O cantor então ajeitou o microfone com as mãos trêmulas e, com a voz mais firme, começou a falar. Ver um filho sofrer é a pior dor que um pai pode sentir. Eu daria tudo para trocar de lugar com ele, para carregar essa dor no lugar do Zé. E ver as crianças, tão pequenas, sem entender direito o que está acontecendo, isso parte o coração da gente. Os olhos de Leonardo marejaram. Ele não fazia esforço para esconder a emoção, pelo contrário, se permitia sentir, se permitia ser humano. Mas antes de continuar, me diz, você curte histórias assim que revelam um lado humano por trás da fama? Comenta aí, porque a sua participação ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais pessoas. Maria Alice já está maiorzinha, vai perguntar quando vai ver o pai e a mãe juntos de novo. Maria Flor vai sentir quando a casa está triste. E o pequeno José ainda não entende, mas vai sentir ausência. Eu olho para eles e me pergunto, como explicar algo que nem eu consigo aceitar completamente? Desabafou, com a voz embargada. Rodrigo manteve-se em silêncio, oferecendo o espaço necessário. Era um momento raro, cru, carregado de verdade. Leonardo continuou: a Virgínia é uma menina maravilhosa. Sempre tratei ela como uma filha. Uma mãe exemplar, carinhosa, dedicada. Ela segurou muita coisa, foi forte em momentos que nem todos conhecem. A CPI das Bets, aquela exposição toda, pesou demais. Isso muda qualquer um. Leonardo fez uma breve pausa, respirou fundo. Eu não tô aqui para culpar ninguém. Quando dois se separam, é porque muita coisa já se partiu por dentro antes. Só que as consequências respingam em todos nós. Eu fico pensando se eu poderia ter feito algo diferente, se eu deveria ter falado mais, abraçado mais, escutado mais. O estúdio estava em completo silêncio. Até mesmo Mônica, nos bastidores, havia parado de mexer no computador. Era como se todos ali estivessem testemunhando algo íntimo demais para o rádio, mas necessário demais para ser calado. Leonardo levou a mão ao rosto, enxugando discretamente uma lágrima que teimava em cair. A vida deles sempre foi pública. Desde o início do relacionamento, tudo era notícia. Cada gesto, cada viagem, cada briga, tudo virava manchete. Ninguém aguenta isso por muito tempo, disse, com um tom misto de lamento e exaustão. A fama cobra um preço alto. Às vezes a gente acha que está preparado, mas quando vê, já está carregando um peso que nem é só seu. Ele continuou, olhando fixamente para um ponto indefinido no estúdio. A Virgínia, por exemplo, foi massacrada nos últimos meses. Aquela CPI, aquela exposição exagerada,
Uma moça tão jovem, sendo questionada, apontada como culpada de coisas que ainda nem se sabe direito. O julgamento foi cruel. E mesmo assim, ela continuava sorrindo para as câmeras, trabalhando, cuidando das crianças. Mas por dentro, sei que aquilo estava destruindo ela. Rodrigo assentia em silêncio, absorvendo cada palavra. Leonardo, então, abriu mais uma camada de sua dor. Sabe, eu me pergunto todos os dias se eu podia ter feito mais. Se eu podia ter blindado eles de tudo isso. Eu sou o pai, o mais velho, o que já viu muita coisa. Mas às vezes a gente acha que os jovens são fortes porque aguentam mais, e esquece que até os fortes desabam. Com os olhos marejados novamente, Leonardo confessou: tem dias que eu acordo e me sinto culpado. Culpado por não ter percebido antes, por não ter conseguido evitar. Me dói ver o Zé tentando se manter firme, calado, no canto dele. E me dói ver a Virgínia tentando seguir, fingindo que está tudo bem. Me dói, principalmente, ver as crianças no meio disso tudo. O estúdio, mais uma vez, mergulhava em silêncio. Até os ouvintes que ligavam para a rádio haviam parado. A transmissão ao vivo carregava agora um peso emocional que nenhuma pauta havia planejado. Era um momento nu, de um homem que, longe dos palcos, só queria entender onde tudo havia se perdido. Leonardo permaneceu alguns segundos em silêncio após suas últimas palavras, como se estivesse mergulhado em seus próprios pensamentos. Então, com a voz mais baixa, quase em oração, disse: é nesses momentos que a gente tem que se apegar em algo maior. Porque se for só pela lógica do mundo, a gente desmorona. Eu me agarro em Deus, Rodrigo. Só Ele para dar força para levantar da cama, para continuar sorrindo para os meus netos quando o coração tá em pedaços. A sinceridade no olhar de Leonardo era devastadora. Não havia vaidade, não havia imagem a preservar, havia apenas um homem buscando sentido na dor. Ele ajeitou o boné, olhou de relance para Beatriz, sua assessora, que estava visivelmente emocionada no canto do estúdio, e continuou: eu pergunto todo dia, por quê? Por que meu filho? Por que minha família? Por que agora? A gente faz tudo certo, reza, trabalha, se doa, e mesmo assim, vem a tempestade. E nessa hora, a fé é o único abrigo. E o melhor ainda está por vir, então fica comigo até o final para não perder nada. Rodrigo se inclinou levemente para a frente, atento, comovido. Leonardo prosseguiu, com um brilho de esperança nos olhos: mas eu acredito que nada acontece por acaso. Às vezes, Deus permite que a gente passe por certas dores para entender algo maior, para crescer, para amadurecer. Talvez essa separação, por mais triste que seja parte de um plano que a gente ainda não entende. Não estou dizendo que é certo ou fácil. Mas a vida da gente não acaba quando um ciclo termina. A emoção tomou conta do estúdio novamente. Leonardo, com a voz mais firme, concluiu: o que me consola é saber que o amor permanece. Eu amo meu filho, amo a Virgínia, e amo ainda mais aquelas crianças. E vou estar aqui por eles, seja qual for o caminho. A fé me ensina isso, a não desistir de quem a gente ama, mesmo quando tudo parece perdido. Naquele instante, não era o cantor que falava. Era o pai, o avô, o homem de fé, tentando encontrar luz em meio à escuridão. Leonardo respirou fundo, endireitou o corpo na cadeira e olhou diretamente para o microfone. A emoção ainda era visível, mas agora havia uma firmeza diferente em sua voz, uma urgência. Eu queria pedir algo para quem está ouvindo. Não é fácil para nenhum de nós. E cada comentário maldoso, cada julgamento, cada piada sobre a dor dos outros machuca mais do que vocês imaginam. Então eu peço: tenham respeito. Essa é uma fase muito sensível para minha família, principalmente para as crianças. Rodrigo fez um gesto de concordância com a cabeça, mas permaneceu em silêncio, compreendendo a gravidade daquele apelo. Leonardo continuou, com os olhos marejados: Maria Alice é muito esperta, já entende mais do que a gente gostaria. Ela ouve, vê coisas na internet. E como você explica para uma criança que as pessoas falam mal da mãe dela sem nem conhecer? Como você protege ela disso? Eu sou avô, Rodrigo, e a minha maior vontade era construir um muro em volta deles, sabe? Um muro de amor, de proteção, para que nenhuma maldade os alcançasse. Ele fez uma pausa, emocionado, e depois acrescentou com doçura: eu vejo tanto que Zé Felipe ama aquelas crianças. E a Virgínia, ela é uma mãe que não mede esforços, que coloca os filhos sempre em primeiro lugar. Isso, ninguém pode tirar dela. Por isso, meu amor por ela não muda. Ela continua sendo parte da nossa família. Leonardo então se inclinou mais próximo ao microfone, num tom quase confessional:
Eu sei que a vida continua, mas peço de coração, não transformem essa dor em espetáculo. Se não puderem ajudar, não atrapalhem. Orem por nós. Mandem boas energias, rezem pelas crianças. Porque elas não têm culpa de nada, e são elas que mais precisam de paz agora. O estúdio, novamente, mergulhou em um silêncio reverente. Não era mais uma entrevista, era um clamor sincero, um pedido humano por empatia. A transmissão seguia, mas o foco agora era outro, a compaixão. Assim que a entrevista chegou ao fim, o silêncio no estúdio ainda pairava no ar, denso e respeitoso. Rodrigo Alves, com os olhos marejados, agradeceu a Leonardo com um simples aperto de mão e um aceno de cabeça. Mônica, que acompanhava tudo da sala de produção, estava visivelmente emocionada. Ela tirou os fones devagar, como se ainda absorvesse o peso do que tinha acabado de ouvir. Gustavo, o técnico de áudio, olhava fixamente para a mesa de controle, como se tivesse esquecido por um instante o que precisava fazer. A gravação já estava salva, mas ninguém parecia ter pressa para desligar os equipamentos. Fernando, o diretor da rádio, entrou no estúdio em silêncio e fez sinal para que ninguém comentasse nada. Ele sabia que o que havia acontecido ali era raro, verdadeiro, profundo, um momento de exposição humana como poucos se permitem viver diante de milhões. A partir de agora, vamos manter discrição. Sem liberar trechos, sem autorização. Sem permitir que outros artistas venham aqui dar opinião sobre isso. A gente não vai alimentar sensacionalismo em cima de dor alheia, determinou, com firmeza. Enquanto isso, o celular de Leonardo vibrava insistentemente. Beatriz, sua assessora, tentou conter o fluxo de mensagens, mas era impossível. Sites de fofoca já estavam publicando manchetes, as redes sociais ferviam com trechos da entrevista, e programas de televisão já pediam comentários e participações. A repercussão havia começado, e ela era avassaladora. Leonardo, ao se levantar, apenas disse: "Eu falei com o coração. Agora é deixar nas mãos de Deus." Beatriz assentiu, já começando a pensar em como blindá-lo nos próximos dias. O momento vivido naquela manhã já não pertencia apenas a eles, agora era parte de uma narrativa nacional. Rodrigo observou Leonardo sair do estúdio e comentou em voz baixa para Mônica: "Tem coisas que não são só notícia, são testemunho." Ela concordou com um gesto silencioso, ainda impactada. A rádio, naquele dia, não havia transmitido apenas uma entrevista. Havia registrado um pedaço cru da alma de um homem diante da dor. Do lado de fora da rádio, o assédio já começava. Câmeras, repórteres, curiosos com celulares nas mãos, todos tentando captar alguma imagem, alguma fala de Leonardo. Beatriz foi ágil, abriu espaço entre os seguranças e o ajudou a entrar no carro sem que dissesse uma só palavra. O destino era claro, ele não queria ir para casa, nem para um hotel. Precisava de paz. E havia apenas um lugar em São Paulo onde ele sentia que poderia respirar de verdade: a igreja de São Judas Tadeu. Ao chegar, já no início da tarde, o templo estava relativamente vazio. Leonardo caminhou devagar pelo corredor central, tirou o chapéu e sentou-se no último banco. Por alguns minutos, permaneceu em silêncio, de olhos fechados, como se esvaziasse tudo o que ainda pesava em seu peito. Não demorou para o padre Benedito se aproximar, com um sorriso sereno, já acostumado com aquele tipo de visita silenciosa. Sentou-se ao lado dele, sem dizer uma só palavra. Leonardo respirou fundo e, enfim, falou: "Padre, será que eu fiz certo em abrir meu coração daquele jeito? Será que eu não expus demais minha família?" O padre colocou a mão em seu ombro. "Meu filho, quando o coração fala com verdade, não há erro. Você não feriu ninguém. Pelo contrário, você mostrou amor, preocupação e fé. Isso não é fraqueza. Isso é coragem." Leonardo abaixou a cabeça, com os olhos marejados novamente. "Sinto medo. Medo de que isso piore ainda mais as coisas. Que acabe afastando ainda mais o Zé, ou a Virgínia." Padre Benedito sorriu com compaixão. "Quem ama, não afasta. E o que vem do amor, um dia volta. Você plantou uma semente hoje. Uma semente de empatia, de verdade. Agora é deixar que Deus cuide do resto." Leonardo suspirou aliviado. Pela primeira vez desde a entrevista, sentiu-se em paz. Ali, dentro daquela igreja silenciosa, encontrou a resposta que precisava. Ele não estava sozinho. E apesar do mundo lá fora gritar, ali dentro reinava o que ele mais precisava: silêncio, fé e acolhimento. Ao sair da igreja, Leonardo caminhava com passos mais lentos, mas visivelmente mais leves. Havia em seu semblante uma serenidade conquistada após um turbilhão.
Beatriz o esperava no carro, respeitosa, sem pressioná-lo com perguntas ou decisões. Ele entrou, olhou pela janela e disse com voz calma: "Vamos para casa. Hoje, eu só quero estar com eles." O trajeto até sua residência foi silencioso. O telefone ainda vibrava no bolso, mas ele não olhava. Já havia decidido, não daria mais declarações. Pelo menos por enquanto. O momento agora era de recolhimento, de cuidado, de estar com os seus. Ao chegar em casa, o portão se abriu devagar, e do lado de dentro, uma imagem que o emocionou. Zé Felipe estava sentado na varanda, com José Leonardo dormindo em seu colo. Leonardo desceu do carro devagar, tirou o chapéu mais uma vez e caminhou em direção ao filho. Não houve muitas palavras. Apenas um abraço longo, apertado, como se tudo o que precisasse ser dito estivesse naquele gesto. Era o reencontro de dois homens em silêncio, ambos carregando dores e dúvidas, mas unidos pelo amor à família. Dentro da casa, o ambiente era simples, acolhedor. Virgínia não estava ali, mas a presença dela era sentida em cada canto. Os desenhos das crianças na geladeira, os brinquedos espalhados na sala, as fotos de momentos felizes. Leonardo passou os olhos por tudo aquilo com carinho. Sabia que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas ali, naquele lar, havia algo inegociável: amor. Sentou-se com o neto nos braços, olhou para o céu através da janela e, em silêncio, fez uma oração. Não pedia mais explicações, nem soluções imediatas. Apenas força, sabedoria e serenidade para seguir. O mundo lá fora continuava agitado, mas ali dentro, pela primeira vez, o tempo parecia ter parado. E naquele instante, Leonardo entendeu que, mesmo em meio à dor, a vida continua, e é o amor, sempre ele, que nos guia para frente. Se essa história tocou seu coração, se você acredita na força da família e no poder da fé em meio à dor, esse é o momento de se juntar a nós. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando tudo com respeito, sensibilidade e verdade. Deixe seu like se essa mensagem te emocionou e compartilhe com quem precisa de esperança hoje. Cada clique seu nos ajuda a espalhar mais empatia no mundo que precisa tanto disso. E lembre-se, por trás de toda polêmica, existe gente de verdade sentindo de verdade. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você.